Bem-vindo, bem-vinda para mais uma live. Nesta live aqui eu vou estar dando tudo o que eu sei e o que eu pratico para que você possa, assim como eu, tá melhorando o seu diálogo interno. Em inglês se fala self-talk, ou seja, essa conversa. A gente não percebe, mas a gente sempre tá conversando conosco mesmos. Então, aqui, eu vou primeiramente compartilhar da minha própria experiência, que é o seguinte. Eu, por muito e muito tempo, na verdade até hoje, todo mundo, sem exceção, lida com esse diálogo interno que se a gente não souber educar esse diálogo, ele pode ficar fora do controle. Então, ao invés da gente estar em controle da nossa mente, se deixar, a nossa mente pode estar em controle do nosso ser. Parece um pouco louco, né? Mas é a verdade. Vou começar aqui fazendo uma pergunta. Imagina você você ali, gerando um filho, e você olha para aquele bebê e você vê ele crescer, você vê ele começar a caminhar, e de repente não, você observa e aí você pensa, nossa, quanto potencial, você tem tantos planos maravilhosos para esse filho e você tá vendo ali que ele é capaz de fazer literalmente qualquer coisa que ele quiser. Ali, naquele cérebro, naquele corpo pequeno, você entende que tudo é possível. Agora imagina você observar aquele filho crescendo e indo para escola ou interagindo com amigos ou ouvindo comentários de certas pessoas e você percebe que ele começa a questionar o potencial que ele tem. Você começa a perceber que ele sozinho fala, nossa, mas eu sou muito desastrado. Nossa, mas eu sou burro mesmo. Mas eu não consigo. Mas por que as coisas são tão difíceis para mim? Olhando de fora, você vê que essa não é a realidade, mas que existe um condicionamento que tem feito aquele filho pensar dessa maneira. É a mesma coisa com cada um de nós. Muita gente fala, a gente tem que se amar, você tem que se amar em primeiro lugar, mas muitas vezes isso pode ser desafiador. Então aqui a pergunta é, você se ama da maneira que Deus te ama? Você se vê da maneira que Deus te vê? E aí que a gente vai começar a nossa live sobre o diálogo interno. Porque esse diálogo interno, ele não reflete o seu verdadeiro potencial, mas sim, ele revela como você se vê. Ele revela como você enxerga a sua identidade. E isso me faz lembrar uma história que não faz nem muito tempo atrás eu vi nas notícias de um rapaz que era excelente aluno, brilhante, e que ele se deparou com desafios familiares e ele queria muito, muito estudar medicina, mas ele não estava conseguindo ter tempo, porque ele tinha que trabalhar para ajudar em casa, e ele também não tinha nenhum recurso, não sabia como que isso ia acontecer. E aí ele estava trabalhando no supermercado, empacotando lá as sacolas, né, para os clientes daquele supermercado, e de repente num determinado dia um professor dele do ensino médio apareceu, olhou para ele empacotando as sacolas e disse, eu não acho que esse é seu lugar. O rapaz começou a chorar. Eu não sei se vocês já viram isso daí. O rapaz começou a chorar porque realmente ele queria e sabia que podia mais, mas devido às circunstâncias ele começou a entrar dentro daquela caixinha de como a família dele funcionava. E aí ele se determinou que ele ia ser médico, porque era o sonho dele. E ele passou em medicina, preparou um plano, estudou, ralou de estudar,
as portas foram se abrindo e hoje ele está cursando medicina. Então a questão é, se esse rapaz deixasse o diálogo interno dele dominar, o diálogo de que a família fala, mas não tem como isso acontecer, mas você não tem dinheiro para isso, mas impossível, ou você precisa ajudar em casa. Se ele deixasse o diálogo interno dominar, ele não estaria onde ele está hoje. Outro dia, aqui mais uma história, eu estava conversando com uma amiga que é simplesmente brilhante, mas ela não se vê brilhante do jeito que eu a vejo. E eu fiquei pensando, realmente, e isso comigo mesma também, as correntes mais fortes são as que estão nas nossas mentes. Existe também uma frase muito popular que diz, você é seu maior... Complete. Vamos lá, escreva aqui. Qual que é essa famosa frase? Você é seu maior... Tô esperando alguém digitar aí. Certeza que todo mundo sabe. A gente escuta isso desde criança. Desde criança. Você é seu maior inimigo. É aqui eu tô para te falar. Mentira. Não é verdade. Como que Deus faria um ser que estaria contra si mesmo? Não é verdade. Você não é o seu maior inimigo. Não tem como. Por que você seria seu maior inimigo? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Agora, a ignorância, sim, é o inimigo. A ignorância de deixar que os seus pensamentos te controlem. A ignorância de não saber como tomar as rédeas dos seus pensamentos. Como tomar as rédeas do seu diálogo interno. E tem algo aqui que é fascinante, que o seu diálogo interno é tão poderoso que ele pode te levantar ou ele pode te derrubar com tudo. Ele pode te quebrar a ponto de que tem quebrado certas pessoas. A gente vê aí gente que desiste de tudo porque o diálogo interno venceu. E porque muitas vezes todo mundo vai ter a montanha-russa. Os momentos bons, momentos difíceis, momentos bons, momentos difíceis. Mas a questão é, o que você vai pensar e qual é o seu diálogo interno nessa montanha-russa? É aí que está o segredo para você chegar a viver o seu potencial. Então, aqui a gente vai estar falando sobre como exercitar a fé. Mas espera aí, Vivi, você falou de diálogo interno. O que tem a ver com fé? Tudo. Porque fé é você ver algo como se tivesse acontecido. Se você não pratica, não exercita a sua fé através de ações e através de pequenos passos, você vai deixar com que o mundo exterior te domine e não o contrário. Porque fé é onde você está determinando a sua realidade, não o contrário. Né? Aqui o Salvador sempre falava, a tua fé te salvou. Ou seja, quem tinha o poder era ele, mas a fé era da pessoa. Então aqui a gente vai novamente recapitulando, você não é o seu maior inimigo. O seu inimigo é falta de conhecimento, falta de prática e falta de ignorância. Então aqui eu quero estar te ajudando porque eu passei por muito tempo uma batalha com o meu diálogo interior. Uma batalha, assim, horrível. Então, se eu tô aqui, é realmente porque eu quero servir e poder contribuir para que você tenha inteligência emocional e possa regular suas emoções. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai se sentir mal. Você vai ter pensamentos que vão querer te derrubar. Mas como que você vai treinar isso? E é exatamente isso que a gente vai estar falando agora. Existem alguns tipos de pensamentos que sempre vêm. Primeiro, pensamentos de críticas, pensamentos de comparações.
Mas ela é tão inteligente, por que, que as coisas vêm tão fáceis para ela? Ou por que, que ela consegue falar tão lindo desse jeito? Todo mundo lida com isso, todo mundo. Então, críticas, comparações e também uma outra categoria bem comum é: mas eu devia ter aprendido isso. Eu devia saber que eu não era inteligente o suficiente. Olha só, eu devia ter feito melhor. Eu devia o devia sempre volta. Acontece que isso tudo não te serve pra nada, porque quando você começa a focar no negativo, nas comparações, nos outros, você tá tirando energia de estar focando em si mesmo e no seu próprio progresso. Então, o que fazer? Vamos lá, o que fazer quando vem esse diálogo interno que tenta te derrubar? E esse diálogo interno, ele não vem só nos momentos ruins, ele está constantemente com você. A sua mente está ali, falando: você devia pegar lá o seu sapato. Nossa, você tem que colocar gasolina hoje. Nossa, no trabalho você tem que fazer uma lista para se organizar. À noite você tem que ter certeza de falar para o seu filho isso, para ele não esquecer que amanhã na escola vai ter aula de flauta. Tem infinito, o seu diálogo tá ali, ó, toda hora. A questão é que muita gente nem percebe que isso tá acontecendo. E antes da gente ir para os pontos de como treinar o seu diálogo interior, esse diálogo, ele tá acontecendo devido à sua experiência de vida. Os pensamentos negativos principalmente vêm de experiências do passado. Então, por exemplo, eu tenho uma conhecida que um dia o professor disse que ela era devagar. Ela até hoje, mesmo tendo passado anos e anos, ela acredita que ela é devagar. Ou eu lá na infância, alguém falou algo a respeito do meu corpo. E eu, por muitos e muitos anos, decidi acreditar naquela pessoa. Então, olha só como um comentário, às vezes, quando carregado, cheio de emoção, pode criar um certo trauma, pode fazer um impacto grande a ponto de te deixar paralisado. Então, todo mundo lida com esse diálogo interior e vem, como eu disse, dessas experiências, só que muitas vezes você nem sabe qual é o diálogo interior. Então, porque também tem muitas vezes como se fosse um oceano de experiências, de palavras que estão ali no subconsciente e que você nem percebe que você tá triste ou desanimado por causa daquilo. Mas aí fica para outra vez, porque o subconsciente em si é o que me fascina e é onde eu vou estar aqui explorando com vocês nessa página. Mas vamos para o que interessa. O que você vai fazer então? Primeiro passo é você estar atento aos seus pensamentos, ganhar uma autoconsciência. Então, essa autoconsciência vem pela observação, ou seja, prestar atenção. Então, aqui vou dar um exemplo. Na quinta-feira, eu tava bem, acordei feliz. Tava trabalhando, metralhando lá tudo, focando. De repente, comecei a ficar triste. Vocês acham que vocês são as únicas? Não. Comecei a ficar triste a ponto de começar a chorar. E eu falei, peraí, mas eu já tô acostumada, eu já tô treinando isso faz tempo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa. O que aconteceu que me fez chorar? O que aconteceu que me deixou triste? Porque eu não sei o porquê. Isso aqui, o trabalho tá difícil, tá, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer coisas difíceis. Eu já me programei pra saber que eu posso fazer coisas difíceis. Aí eu falei, peraí, então o que eu tenho que fazer primeiro? Observar. Pausei. Não tinha muito tempo, porque eu tinha que voltar a trabalhar. Pausei por 2 minutos e falei, o que é? E aí me coloquei, como o Eckhart Tolle fala no livro dele, num dos livros dele, para você se colocar como o observador
ali olhando de cima os seus pensamentos e vendo os seus pensamentos como se fossem nuvens passando ali na sua mente. E aí eu captei o que era. Era que durante ali no intervalo que eu peguei do trabalho, eu decidi, eu tô ouvindo um livro muito bom de uma empreendedora, mas ela tava contando umas experiências que assim, mostra uma alegria assim fantástica em certa área, que eu falei, nossa, eu não tô lá ainda. Então, aquilo ali me deixou triste, porque eu estava me comparando. Então, quando eu observei, eu falei, é isso. E estar atento ao que está te deixando triste é mais do que meio caminho andado. Então, pra mim, foi um triunfo. Eu falei, uau, valeu a pena todas as práticas. Porque esse aqui eu peguei em 2 minutos. Às vezes demora dias. E tem alguns que demoram meses, até anos. Por quê? Porque estão lá escondidos no calabouço do seu subconsciente. Então, uma vez que você ganha isso, essa autoconsciência, você vai observar e você vai desafiar o seu pensamento. Então, eu tenho uma amiga chamada Zil, que ela que me ensinou, ela fez o Life Coaching School, uma certificação muito boa também de coaching. Ela falou, Vivi, você pode levar esse pensamento para a corte? Se você levar esse pensamento para a corte, o pessoal pode bater o martelo e falar 100%, com 100% de certeza que é verdadeiro, que é real? E você vai perceber que muitas das coisas que passam na sua mente, você não pode levar para a corte. Se você levar para a corte, você vai perder. Um exemplo, mas eu sou devagar. Você tem como comprovar isso? Não, porque muitas vezes você aprendeu coisas rápidas. Em certas circunstâncias demorou mais tempo, mas é um fato? Não. Portanto, você desafia o pensamento e aí derruba o pensamento, notando que não é uma realidade, mas sim uma perspectiva. Ok, então ganhou autoconsciência, a gente observa os pensamentos, desafia, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um pensamento melhor. É igual tirar ervas daninhas. Se você tirar a erva daninha, eu falo por experiência própria, aqui na frente da minha casa. Se eu só tirar a erva daninha e deixar o espaço da terra vazio, vai crescer outra erva daninha. Então eu tenho que fazer o quê? Ou eu vou cobrir aquela terra, ou eu vou plantar flores. E flores deixam mais bonito, vai deixar a minha frente mais bonita. Então eu opto por colocar flores. Então você vai escolher algo ali para que seja contrário àquele pensamento negativo. Então aqui eu vou te convidar a pegar um papel e uma caneta. Vamos lá? Papel e caneta. Quem pegou papel e caneta, papel e lápis? Você vai pausar por 2 minutos. 2 minutos, vou dar 2 minutos hoje. 2 minutos, e você pode fazer isso a qualquer momento. Na verdade, se você fizer direito, você pode fazer até depois, mais tarde, com mais tempo. Você pode colocar ali pensamentos, o que o seu diálogo interno fala sobre seu relacionamento com o dinheiro, ou seu relacionamento com os seus familiares, ou você como pessoa, ou sobre as suas características, ou sobre o seu corpo, ou sobre a saúde. Tem muita gente que fala, mas eu não consigo emagrecer, porque é a menopausa, porque meu metabolismo é devagar. Sério, olha só a programação que a sociedade faz. É assim, uau. Quanta criatividade, porque tudo roda de acordo com o que você pensa de si mesmo, de acordo com como você vê a sua identidade. Então, uma vez que você detecta esses pensamentos, como eu falei, das áreas que você quiser, coloque ali do lado um pensamento melhor. Porém, você não pode estar usando na negativa, tá bom? Já tô te dando aqui uma dica. Por quê? Porque o subconsciente não entende a negativa. Se você fala assim, eu quase, um exemplo aqui, eu não como quase nada e ainda engordo.
Aí você vai colocar assim, algo positivo. Eu como saudável e meu corpo se mantém em forma, tá? Então, porque se você colocar o não, ele não vai ser entendido pelo subconsciente. Então, vamos lá? Começando agora, eu vou te dar 2 minutos para você escrever pensamentos que vêm constantemente na sua mente. Eu tenho certeza que você sabe quais são eles. Vamos lá? Vou te dar, começando agora. Eu já fiz esse exercício, mas eu vou fazer de novo. Vou compartilhar aqui um que eu escrevi. Eu sou complicada. Sério. Hoje eu dou risada, porque eu acreditava nisso. Eu acreditei por muito, muito tempo. Aí eu percebi. Peraí, todo mundo acha que a pessoa é complicada. Todo mundo se acha complicado. Nós somos seres complexos. Eu falo, não. Eu sou uma pessoa simples. No sentido de ser simples de entender. Eu sou fascinadamente complexa. Como já levantou meu astral, já me deu um sorriso no rosto. Olha só que interessante, coloquei simples e ao mesmo tempo complexa. Uau! Vamos lá, escrevam aí, vocês têm mais 1 minuto. Ok, acabou o tempo aí. Escreveram? O que você vai fazer com essa lista? Essa lista vai servir para nada se você pegar ela, dobrar e esquecer. Existem algumas maneiras de você treinar a sua mente. Uma delas é a repetição. Uma delas. Tem outras bem mais eficientes. Mas aqui a gente vai estar falando sobre a repetição. Você vai pegar essa lista e você vai todos os dias, coloca ela ali no banheiro, no espelho do banheiro. A hora que você estiver escovando o dente, vai ali, vai lendo, com a escova mesmo na boca. Ou vai olhando e daí em seguida você repete. Você vai estar falando os pensamentos, as crenças da segunda coluna. Não aquelas que você tem, aquelas que você quer ter. Então você vai estar ali repetindo. Só repetir não basta, você tem que estar sentindo. E ela de começo tem que causar assim um certo desconforto, porque quer dizer que está mexendo com você. Porque senão quer dizer que ela não vai estar fazendo o que tem que fazer. Então vai causar um certo desconforto, mas você vai falar tantas vezes que você vai acreditar. Você vai acreditar e, acima de tudo, você vai começar a se ver de uma maneira melhor e se ver como Deus te vê. Olha só como a mente é tudo, os pensamentos que a gente escolhe. Davi lá, vou falar aqui da Bíblia. Davi lá, quando foi enfrentar Golias, ele poderia ter pensado, mas eu sou tão pequeno. Nossa, mas ele não perdeu pra ninguém. Quem sou eu? Olha só, quem sou eu? Ou ele poderia ter pensado tantas e tantas coisas. Poderia ter falado, nossa, mas eu tô com medo. Mas não. Ele escolheu o quê? Ele escolheu a fé. Ele escolheu um pensamento melhor. Ele escolheu, eu vou na força do Senhor. Aquilo fez ele se apresentar diante de Golias de uma outra maneira. Se ele tivesse alimentado o diálogo interno negativo, ele ia chegar lá encolhido. Talvez vai dar, talvez não dê.
Será? Mas como ele já tinha se alimentado, ele sabia já quem ele era, ele foi já sabendo que ia ganhar. Então, que você possa treinar o seu diálogo interno já sabendo que todos os dias que você vai acordar, você vai vencer a batalha. Esse é o convite. Vai ser fácil de começo? Não. Se você não tem praticado isso, vai levar um certo tempo. Não vou aqui mentir. Mas quanto mais você praticar, mais rápido você vai se levantar. Aqueles pensamentos negativos vão durar pouco, vão perder força, mas cada vez mais rápido e de uma forma assim que você vai falar, nossa, como é que eu consegui sair desse estado de tristeza e de desânimo e de sem esperança para um estado de confiança tão rápido? Porque você vai exercitar os seus pensamentos, você vai exercitar a sua fé. Você vai ser tentada a ter preguiça, porque é muito mais fácil a gente se render para aqueles pensamentos. Não, é muito mais fácil a gente escolher ser vítima. Por experiência própria, é mais fácil, dá menos trabalho, só que dá mais miséria. Então, escolha exercitar, porque você é aquilo que pensa, ok? Então é isso, pratica, regula suas emoções, fique aguardando ansiosamente um momento de desânimo, um momento de comparação ou de crítica. Você fala assim, ok, vamos lá, vou praticar. Aí quando vier, você fala assim, ai, será que eu consigo? Consegue, você consegue. Você consegue sim. E isso serve para todas as áreas da sua vida. Todas. Saúde. Como você quer o seu corpo. Como você quer pensar. Como você quer agir. Como você quer que a sua vida se revele. E assim você vai criando e co-criando a sua realidade, ok? Então é isso, tá aí essa live. Parece simples, mas eu sei, com todas as dúvidas, eu coloquei ali uma imagem no meu story, né? Eu sei com todas as dúvidas que através de coisas simples e pequenas, grandes coisas vêm e virão. E isto que eu acabei de explicar, de observar, de deixar os pensamentos passarem como uma nuvem, de desafiar o pensamento e aí escolher um melhor pensamento, vai fazer toda a diferença, ok? Então é isso, um abraço. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, tô esperando para ver se alguém tem alguma pergunta ou comentário. Gente, eu sei que isso aqui funciona. Isso aqui funciona. Então, vou terminar aqui com o que eu comecei na live. Você pode se amar do jeito que Deus te ama. Eu tenho certeza que Deus não quer que você fique se autoflagelando com seus pensamentos. Ele quer que você assuma a sua estatura, a sua verdadeira identidade. Então, chegou a sua hora. Sua vida vai dar uma volta tremenda, vai ficar cada vez melhor. Ok? Um abraço. A gente se vê. Até mais.